Olá, querido, graça e paz. Estou aqui apenas para trazer algumas palavras aí de consolo para o seu coração, de conforto também e também de esperança. Nós estamos vivendo momentos tão difíceis diante dessa pandemia do coronavírus. Nós estamos aí assistindo nos jornais, telejornais, estados e tantos funerais, tantas pessoas morrendo, e muitas vezes isso deixa a gente tão abatido, tão para baixo, não é verdade? Hoje, conversando com uma senhora no Coelho Diniz, né, ela entrou no elevador, ela disse assim que ela está se sentindo como uma pessoa que está próxima da morte dentro da própria casa, que ela está em casa guardando a sua própria morte. Muitas pessoas estão atribuladas, muitas pessoas estão sem nenhuma esperança. Eu quero tomar como base aqui o texto que o profeta Jeremias escreveu em Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo 21. Olha o que o profeta diz, ele diz assim, olha, essa palavra é uma palavra que realmente traz aí um consolo para o nosso coração. Ele fala assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. O profeta Jeremias está vivendo um momento muito pior do que o momento que nós estamos vivendo. O povo de Israel, a nação do sul, Jerusalém, a capital, havia sido completamente devastada, destruída de forma truculenta pelo rei Nabucodonosor e o seu exército. O profeta Jeremias é conhecido como o profeta chorão, porque em todo o seu ministério ele procura chamar o povo para o arrependimento, para a mudança de vida, para consertar a vida. E ele avisa o povo dizendo o seguinte, olha, Deus vai trazer juízo sobre vocês. E o povo não dá ouvido, aquelas pessoas não dão ouvido às palavras do profeta Jeremias. Até que chegou o dia em que Deus então vai disciplinar o seu povo. E o que aconteceu ali foi algo terrível. Quando o rei Nabucodonosor, o seu exército entra em Jerusalém, as virgens são estupradas, os velhos, idosos são mortos, crianças são executadas também, as mulheres são também executadas, as crianças que escaparam depois, as mães, ficaram numa situação tão complicada porque elas não tinham que dar de comer mais para os seus filhos. E o que o profeta via pela rua fora eram as crianças chorando de fome, porque não tinha nada mais naquela cidade para o povo comer. E o profeta então ele faz essa lamentação ao olhar isto e dizer, olha, o que eu posso trazer à minha memória diante de tudo que eu estou vendo, diante desse caos? Eu quero deixar para você, querido, esse tema. Há esperança mesmo diante do caos, mas há esperança mesmo diante do caos para aqueles que trazem à memória aquilo que pode dar esperança. O profeta Jeremias ele vai trazer à sua memória aquilo que pode dar esperança. E três verdades ele diz aqui para nós. Ele traz três lembranças à sua mente. Primeira lembrança. Ele diz aqui no versículo de número 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Querido, o profeta traz à sua lembrança as misericórdias de Deus. Mas o que é misericórdia? Misericórdia é Deus não dar aquilo que nós merecemos. O que nós merecemos por sermos pecadores. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. O que eu e você merecemos é a morte. Quando nós olhamos o que o Brasil está vivendo, nós perguntamos, o que o Brasil merece? O que nós merecemos? E se você for pensar direitinho, você vai lembrar que essa crise aí, né, essa pandemia, ela passou a vigorar com mais intensidade após o carnaval tão falado no Brasil. Pessoas zombando de Cristo,
pessoas brincando com Deus. As pessoas viram isso pelo noticiário, fizeram filmes brincando com Jesus Cristo, zombando de Deus. Querido, o que o Brasil merece, o que nós merecemos por sermos pecadores? Nós merecemos a morte. A morte. Mas eu quero trazer à sua memória o que pode nos dar esperança. Embora merecemos a morte, Deus tem vida para nós, porque Ele é misericordioso. O profeta Jeremias está dizendo: o que pode me dar esperança diante do caos são as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Querido, eu quero dizer isso para você: são por causa da misericórdia de Deus que nós não somos consumidos, porque o que nós merecemos realmente é o juízo de Deus. A palavra de Deus diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos capítulo 1, versículo 18. E eu quero dizer uma coisa para você: as misericórdias de Deus é que traz esperança para nós nesse caos, que embora nós merecemos o juízo de Deus, a condenação de Deus, Deus nos dá vida, e Ele nos dá vida em Jesus Cristo. Jesus veio trazer vida. Ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. As misericórdias do Senhor. Deus é misericordioso. Ele não tem nos dado aquilo que de fato nós merecemos, porque Ele é misericordioso. Se eu estou vivendo, se você está vivendo, é por causa das misericórdias do Senhor. Então isso traz esperança para nós. Isso trouxe esperança à memória do profeta Jeremias. Segundo, o que pode nos dar esperança diante do caos? Diz o texto: a fidelidade do Senhor. O versículo de número 23, Jeremias diz: grande é a tua fidelidade. Deus é fiel às suas promessas. Querido, Deus prometeu a salvação eterna do seu povo. Deus prometeu que Ele estaria junto com o seu povo, que Ele estaria protegendo o seu povo. Quando você pega o texto de Salmos, capítulo 46, versículo 1, o texto diz assim: olha, Deus é o nosso refúgio, o socorro bem presente nas tribulações. Jesus Cristo vai dizer em Mateus capítulo 28, no versículo 20, Ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se você pegar João capítulo 16, versículo 33, lá o Senhor Jesus vai dizer assim: olha, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo venceu por nós. O nosso Deus é esse Deus fiel. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Deus jamais abandona os seus filhos. Deus jamais abandona os seus servos. A palavra de Deus nos diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso é promessa, Deus cuidando do seu povo. E nós podemos sim trazer isso à nossa memória, porque Deus é fiel, grande é a fidelidade de Deus. Querido, nós podemos confiar. Tem muita gente que fala assim: olha, eu creio na fidelidade de Deus, Deus é fiel comigo. Deus não é fiel com você, Deus é fiel com Ele mesmo, Deus é fiel com a sua palavra. Deus cumpre, não é a minha palavra ou a palavra de qualquer pastor ou de qualquer líder religioso ou de qualquer profeta dos nossos dias. O que Deus cumpre é a sua palavra, aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, e é exatamente nas Escrituras que nós nos deleitamos com as belíssimas promessas do nosso Deus. Alguém já disse que para cada dia nós encontramos uma promessa diferente nas Escrituras de Deus para cada um de nós. Deus é fiel, Deus cumpre a sua promessa. Ele cumpre cada palavra que Ele disse na sua santa palavra. Isso traz esperança para nós mesmo diante do caos. Terceiro, por último, o texto diz para nós assim no versículo de número 25: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Que pode nos dar esperança em meio do caos
é a bondade de Deus. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Meu querido, eu não sei qual é a luta, qual é a prova que você tem enfrentado na sua vida. Talvez você esteja aí enfrentando a maior de todas as tribulações da sua vida. Talvez você está vivendo os momentos mais difíceis da sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você: há esperança para você em Deus, porque Deus é bom. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da bondade de Deus. Nós somos frutos da bondade de Deus. Felizes são aqueles que dependem da bondade de Deus, daqueles que confiam no Senhor. O profeta Jeremias está dizendo: olha, isso traz esperança para mim. Ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que me pode dar esperança é que o Senhor é bom. Deus é bom para a alma que o busca. Deus é bom para aquele que confia nele, para aquele que espera por ele. Você tem esperado no Senhor? Você tem dependido da bondade de Deus? Você confia na graça maravilhosa de Deus? Querido, nunca se esqueça. No mundo nós vamos passar por muitas aflições, por muitas dificuldades, por muitas provas. Mas nunca duvide da bondade de Deus. Nunca duvide das misericórdias de Deus. Nunca duvide da fidelidade de Deus. Aquilo que Deus promete na sua palavra, Ele cumpre. E Deus é misericordioso, Deus é bom o tempo todo. Eu quero convidar você a colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Se você não entregou a sua vida ainda a Jesus Cristo, você ainda não está desfrutando dessas promessas maravilhosas de Deus. As promessas que Deus faz, Deus não faz promessas bondosas para os ímpios. Para os ímpios, a promessa de Deus é de juízo, é de castigo eterno, é de sofrimento eterno. Mas Deus faz promessas bondosas, de graça, de misericórdia, de bondade, para aqueles que temem o seu nome, para aqueles que andam na sua presença, para aqueles que seguem a Cristo, para aqueles que se renderam a Cristo. Eu quero que você guarde no seu coração. Jesus Cristo diz assim: olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você quer sim trazer à sua memória aquilo que pode dar esperança, comece rendendo a sua vida a Cristo, se rendendo ao Senhor Jesus, pedindo ao Senhor Jesus que seja o Senhor do seu coração, o Senhor da sua vida. Confesse os seus pecados para Ele. Abandone qualquer prática que é contrária à palavra de Deus. Assim você poderá dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque Tu estás comigo. Essa é a certeza do crente, essa é a certeza daquele que entregou sua vida a Deus. Este tem esperança, esse tem convicção, esse sabe que ainda que o mundo se torne um grande caos, como nós estamos vendo, ele continua tendo esperança, ele continua sabendo que Deus é misericordioso, ele continua sabendo que Deus é fiel, ele continua sabendo que Deus é bondoso e que toda a terra está cheia da sua bondade. Querido, que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja aplicando essa palavra ao seu coração. E eu concluo essa palavra com a palavra belíssima de Davi, o rei Davi, escrevendo no Salmo de número 40, ele diz 2 versículos ali que eu quero concluir aqui essa breve meditação. Versículo 1, ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Deus se inclina para ouvir as orações daqueles que temem o Senhor, daqueles que andam na sua presença. E o versículo de número 17 do Salmo 40, Davi diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Deus cuida de nós, Deus está cuidando de você. Nunca duvide do amor e do cuidado especial de Deus para com seus filhos. Se você é um filho de Deus, se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, se você serve a Cristo, então não entre em desespero, mesmo diante dessa crise do coronavírus. Confie no Senhor, continue esperando no Senhor. Saiba sempre, Deus é misericordioso, Deus é fiel, Deus é bondoso. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre toda a sua família, que Deus continue cuidando de você, cuidando da sua família. Creia somente, espere totalmente no Senhor. Que
Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.